Vamos ler a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, dos versos 12 a 18. Diz assim a palavra: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Nesse texto aqui nós vemos algumas verdades e nós podemos ressaltar que quando somos provados, nós precisamos estar com os nossos olhos voltados para a recompensa maior. No verso 12 nós lemos: Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, ele vai receber a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. O cristão ele precisa praticar a perseverança para alcançar um caráter firme. Assim como o atleta suporta a pressão do esforço físico, o cristão também deve suportar as provações da vida para que obtenha uma resistência que o leve a uma musculatura espiritual maior. Muita gente gosta de comparar dois jogadores de futebol nessa atualidade, né? O Messi e o Cristiano Ronaldo. O Messi, na minha modesta opinião, é mais genial, vamos assim dizer. Ele tem uma visão de jogo fora do comum, enfim, é um jogador mais genial. Já o Cristiano Ronaldo, por outro lado, é um cara mais físico, se cuida muito bem, enfim. E eu assisti a uma entrevista recente com o Cristiano Ronaldo e eu fiquei bastante impressionado. Ele é um cara obcecado por desafios, vitórias, títulos, gols, não importam as barreiras. Ele é o típico cara que tem os olhos voltados para um objetivo, para uma recompensa mesmo. E a gente precisa lembrar, como cristãos, que há uma recompensa para aquele que alcança êxito nas provas. A coroa da vida, como nós lemos no verso 12 desse texto de Tiago. Essa expressão remete justamente a uma coroa de louros conferida ao atleta que vence, como Paulo apresenta aos cristãos de Corinto, em 1 Coríntios 9:25. De modo figurado, essa coroa simboliza glória, honra. Ela é o emblema do sucesso espiritual dado pelo Rei do Universo, pelo nosso Deus, àqueles que guardam a fé no meio de sofrimentos e tentações. Essa palavra vida não é de ordem física, uma vida eterna, a felicidade de uma vida com Deus por toda a eternidade. Mesmo quando suportar a provação significar a morte física, ser assassinado, humilhado, enfim, a vida eterna é a recompensa para aqueles que amam a Deus. E esse amor a Deus é demonstrado e aperfeiçoado em nossa disposição de sofrer pela causa de Cristo. Meus queridos, a aprovação não deve causar em nós tristeza, desânimo, mas felicidade, esperança. Quando nós somos provados, temos a oportunidade de sermos aprovados por Deus. Quando nós somos provados, temos a oportunidade de demonstrar o nosso amor por Deus. Mas nós precisamos nos atentar para alguns aspectos se queremos realmente vencer. Um primeiro aspecto é que as provações podem causar um efeito nocivo se elas forem encaradas com a atitude errada. Tiago ele declara no verso 13 que uma dessas atitudes é a de culpar a Deus pelo fascínio do pecado que acompanha as provações. A verdade é que Deus nunca tenta induzir seu povo ao pecado e destruir a sua fé. Não culpe Deus pela tentação. Ele é totalmente santo para ser tentado e absolutamente amoroso para tentar. Deus, na verdade, nos prova como provou Abraão, mas não nos tenta. A prova, como diria Hernandes Dias Lopes, é para santificar, enquanto a tentação é para derrubar. Para entendermos as provações que nos são postas, muitas vezes eu sei a coisa certa que eu devo fazer, mas eu cedo à tentação de fazer o errado. Um exemplo, eu tenho meu pequeno negócio, eu sei que eu devo dar nota fiscal para o meu cliente. Essa é a prova para eu demonstrar fidelidade ao meu Deus, mas eu cedo à tentação de vender sem nota para não pagar mais imposto. Pois é, Tiago nos versos 14 e 15 descreve como a tentação tem influência sobre nós quando desviamos os nossos olhos de Deus.
Ele fala primeiro do desejo pecaminoso, a concupiscência, desejo carnal. O desejo de comer é bom, mas comer em excesso é maléfico. Sexo é bom, mas fora do casamento é pecado. Dormir é ótimo, o problema é a preguiça. O texto diz que somos atraídos, arrastados, seduzidos por nossos próprios desejos. Aqui Tiago utiliza palavras originalmente associadas à pesca. A cobiça é como um anzol com isca que primeiro atrai sua presa, depois a arrasta. Se a atração da cobiça não tiver uma forte resistência, a pessoa acaba fisgada, incapaz de fugir. Tiago aqui omite qualquer referência a Satanás, mas isso não significa que ignore o tentador que ele é. Tiago, na verdade, nos chama a atenção para a responsabilidade individual pelo pecado. Para o teólogo alemão do século XVII, Johann Bengel, até mesmo as sugestões do demônio não representam perigo antes que elas se tornem nossas. Ou seja, a forte tentação imposta por Satanás só terá efeito quando você der vazão a ela. No verso 15, Tiago utiliza a figura do nascimento e do amadurecimento para falar do desejo. A concupiscência, o desejo pecaminoso, é retratado como a mãe que dá à luz ao pecado, que é o seu filho. E esse filho, quando chega à maturidade, gera a morte. Quanto mais alimentamos nosso pecado, mais forte ele fica. Como consequência, se não eliminarmos o pecado, ele nos arrastará para a morte. Tiago faz uma clara comparação na diferença que existe na vida recebida por aqueles que perseveram nas provações e na morte daqueles que dão asas à cobiça. Essas são as sérias consequências envolvidas na luta do cristão diante das provações. Muito cuidado! Não Deus, mas nossos próprios desejos pecaminosos é que nos atraem para o anzol do pecado. Por isso, conforme o verso 16, não se deixe enganar. Um segundo ponto, além de não nos tentar, Deus, o nosso Deus, nunca muda e também nos abençoa. Verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Quando Tiago escreve que toda boa dádiva vem e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, ele está dizendo que Deus nos dá apenas coisas boas, inclusive as provas que nos aperfeiçoam. Além disso, Tiago nos diz que o Senhor nos dá tais coisas não ocasionalmente, mas constantemente. A palavra descendo nos descreve algo constante, contínuo. O querer de Deus, ao contrário da sua criação, não varia, não muda. Eu sou inconstante. Às vezes eu estou firme no meu propósito, às vezes de orar, de me manter firme na disciplina, com zelo. Outras vezes eu posso demonstrar falta de cuidado com as coisas de Deus. Mas o Senhor não, Ele é constante. Ele não muda para pior porque Ele é santo. Ele não muda para melhor porque Ele já é perfeito. E Ele sempre nos concede boas dádivas, inclusive quando enfrentamos as mais diversas provações. O nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Terceiro aspecto, por fim, o Senhor é quem nos dá uma nova vida. Verso 18, por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Nós somos como os primeiros frutos de tudo que o Senhor criou. Se por um lado o pecado gera morte, por outro, o Senhor nos concede uma nova vida. Quando nos submetemos aos desejos pecaminosos, nós caminhamos para o abismo da morte espiritual. Porém, quando nos submetemos ao Senhor, recebemos vida, somos gerados pela palavra da verdade. Ela é o meio do novo nascimento. E esse novo nascimento que Jesus mostra a Nicodemos lá em João 3, é motivado pela soberana determinação de Deus. Meus queridos, concluindo, quando nós somos provados, precisamos estar com os nossos olhos voltados para a recompensa maior. Deus a ninguém tenta. Ele é o Deus que está de braços abertos para nos aprovar em meio às provações. É o Deus que não muda e que nos abençoa com as maiores dádivas. E Ele é o Senhor, que nos dá uma nova vida. Olhemos para o alto, para o Pai das luzes, com esperança na promessa de que Ele nos dará a coroa da vida, a coroa que Deus prometeu aos que o amam. Que Deus te abençoe.